Vocês viram aí esse livrinho do Panorama Histórico do Novo Testamento? Ele surgiu porque eu dei panorama do Antigo Testamento umas 3 ou 4 vezes e tinha ideia do Novo. Fui fazer uma apostila um pouco mais detalhada, saiu grande demais, então a aba acabou publicando. Eu estou preparando do Antigo Testamento, já tem bastante material, né, mas ele é mais extenso, né, bem mais extenso. Na verdade, o que eu mostro aqui é só a parte histórica do Novo Testamento, assim como nós vimos a do Antigo. Vários aqui fizeram do Antigo Testamento, né? E a parte histórica do Novo realmente é pequena. Se nós formos ver o grosso do histórico do Novo Testamento, seria aqueles últimos anos da vida de Jesus, o ministério, e em Atos fala um pouquinho do começo da igreja, Estevão, Filipe, Pedro, e o grosso também de Atos são as viagens de Paulo. Então, quase tudo, ou a grande maior parte, é a vida de Jesus, o finzinho e as viagens de Paulo, né? Agora, como é a parte histórica, a gente precisa se situar bem, assim como eu fiz com o Antigo Testamento, situar bem algumas datas importantes para a gente ter uma ideia do que aconteceu. A parte histórica é sempre importante porque com ela nós podemos entender o contexto de vários acontecimentos, às vezes por que aquilo aconteceu daquele jeito. Nós não podemos esquecer que o cristianismo é baseado em fatos históricos, a história, coisa que aconteceu realmente. Eu tive a oportunidade e a infelicidade de ver um indivíduo, há muito tempo atrás, era um expoente lá da igreja anglicana, né? E quando perguntaram para ele a respeito da ressurreição, ele falou, se Cristo ressuscitou ou não, não importa. Não tem importância. O importante é ele ressuscitar nos nossos corações. É uma das maiores bobagens que alguém possa falar, totalmente contra o que Paulo fala aqui. O que nós cremos é que houve uma ressurreição, um fato histórico que aconteceu a uma determinada altura da história. Então, é importante para nós conhecermos alguns fatos históricos e as circunstâncias em que eles ocorreram. Na época que Jesus nasceu, fazia cerca de 400 anos que Deus não se comunicava com as pessoas. Ele não mandou nenhum profeta para falar em nome dele. Então, esse período é chamado, a grosso modo, de silêncio profético, ou período intertestamentário. Na verdade, isso tem... Eu mesmo uso como sinônimos, mas eles não são bem sinônimos, porque depende do conceito. O intertestamentário, o que é? Do último livro do Antigo Testamento ao primeiro que foi escrito do Novo, que foi no ano de 49, é esse período, ou é o período que acabou a parte histórica do Antigo e começa a parte histórica do Novo. Isso vai ser anos 6 ou 7 antes de Cristo, já falando de Isabel e do Zacarias, já prenunciando a vinda de João Batista, né? O que é o período interbíblico, o próprio silêncio profético, é de quando falou Malaquias e quando começou a falar João Batista, ano 26, 27, né? Mas eu uso como sinônimo, esse período mais ou menos. Tudo que se sabe sobre esse período vem de fonte extra-bíblica. A Bíblia não fala nada sobre isso. Ela vem de conhecimentos de fora da Bíblia. Eu vou fazer um apanhado bem rápido do Antigo Testamento, só para a gente lembrar alguma coisa, para a gente se situar, porque a parte histórica do Antigo Testamento, não estou falando parte teológica, por exemplo, o Juliano está entrando nas partes das alianças, eu não estou falando de parte teológica, parte histórica, na verdade, ele fala da formação de um povo do qual iria nascer o Messias. Basicamente é isso, a parte histórica só. Não estou dizendo, lá a gente vai tirar verdades teológicas de monte, mas só a parte histórica. E
nós dividimos aqui a parte histórica em 9 ou 10 períodos, que todos nós, todo mundo que se converteu há algum tempo, não precisa ser muito tempo, já sabe quais são essas fases, não é? Esse período todo do Antigo Testamento que está ali durou cerca de 1.500 anos, 3 vezes o tempo do descobrimento do Brasil até hoje. E as fases todo mundo lembra. A primeira seria dos patriarcas. Começou lá com Abraão, Isaac e Jacó. Depois, aquele tempo de escravidão no Egito. São todas coisas que vocês conhecem. Patriarcas, depois a escravidão. Veio Moisés, o êxodo, a volta para a Terra Prometida. Moisés morre, a entrada na Terra Prometida com Josué, a conquista da terra. Então, seria uma outra fase. Depois veio um período de anarquia. Foram dos juízes. Dos juízes, a própria Bíblia fala, não havia rei na terra e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa é a frase que caracteriza juízes. Depois, então, Deus deu um rei e durante um tempo, durante 120 anos, o rei reinava sobre todo Israel. Saul, Davi e Salomão. Foram os 3 reis, 40 anos cada um. Esse é um período do Reino Unido. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, capital Samaria, capital Jerusalém, isso aí. O Reino do Norte, os assírios dominaram e levaram. E o Reino do Sul, depois os babilônios levaram, depois eles retornaram, e aí acaba o Antigo Testamento, parte histórica. Então, se a gente for ver, tem o quê? Patriarcas, escravidão, êxodo, que é o retorno, a conquista da terra e juízes. Deu cinco fases. Depois dos juízes tem um período de reino unido, 3 reis, o Saul, Davi e Salomão, e um período de reino dividido. Eles ficaram coexistindo por cerca de 200 e poucos anos. O reino do norte, os assírios levaram, o reino do sul, os babilônios, e depois tem o retorno desse pessoal do sul, e acaba aí. Com o retorno tem a reconstrução do tempo, a gente vê que dá 9 fases, 9 períodos. Né? O 10º seria esse período intertestamentário. Então, é importante nós nos localizarmos, tendo esse panorama, esse pano de fundo da história, os acontecimentos, localizar cada um em cada período. Né? Então, por relacionamento com dados da história, as pessoas acabam mais ou menos fazendo uma estimativa de quando isso ocorreu. Então, a maioria crê que Abraão nasceu em 2166 antes de Cristo. Nós vamos ver depois, muito rapidamente, por que 2166. Ele teve o Isaac com 100 anos, então, essas datas sempre variam de alguns anos, né? Eu estou colocando só como um padrão. Elas podem variar alguns anos. Dificilmente alguém vai comprovar foi 2166. Né? Quando ele tinha 100 anos, nasceu Isaac, 1066. Quando ele tinha 60 anos, nasceu o Jacó, 1006. Né? Calcula-se mais ou menos, ou pelas datas colocadas na Bíblia, que em 1876 foram para o Egito, até 1446. Aí o Moisés surgiu em cena no Egito, já tinha 80 anos. 1446, que ele nasceu em 1526, 80 anos antes. De 46 até 1406 foi a peregrinação. E em 1406, a conquista da terra, o começo da conquista da terra por Josué. Né? Algumas datas, quem fez o panorama do Antigo Testamento, eu pedia para decorar. Algumas datas são importantes. Depois dessa conquista, cerca de 300 anos, teve esses juízes. Os irmãos lembram dos juízes. O povo se afastava de Deus. Algumas das nações, que eles não expulsaram todas as nações, alguma das nações vizinhas ia lá, dominava
Durante alguns anos, Deus levantava um juiz, expulsava, eles se afastavam, vinha outra nação, e ficou assim, vários ciclos desses, né? Cerca de 300 anos. Já perto do ano 1000, em 1050, vem Saul. Um pouquinho antes está ali o Samuel, né? Logo antes, Eli e Samuel. De 1050 a 1010, Saul, 1010 a 970, Davi, 970 a 930, números arredondados, Salomão. 930, houve a divisão do reino, depois de Salomão. O reino do norte, o reino do sul. No sul ficou, que é chamado de Judá, o norte de Israel, só ficou Benjamim e Judá. E os levitas que ficavam espalhados. Então, considera-se que depois dos cativeiros, só essas tribos do sul é que conseguiam mostrar a genealogia, dizer de que tribo era e a genealogia. Por quê? Em 722, essa é uma das datas que eu pedia para o pessoal decorar, os assírios tomaram Samaria e levaram embora o povo. E é muito interessante, os assírios agiam diferentemente dos babilônios. Eu gostaria que a gente desse uma olhada aqui no segundo livro de Reis, capítulo 17, só para mostrar como os assírios agiam, não é? Segundo Reis 17, segundo livro de Reis 17, 24. Aqui diz o seguinte: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. O que faziam os assírios? Os assírios, quando dominavam um povo, esse era o costume deles. Eles pegavam esse povo, levavam para outras terras, pegavam povo de outras terras e colocavam ali, misturavam todos os vencidos. Essa era a prática deles. Eles queriam destruir os costumes, as tradições, a religião dos povos que eles dominavam. Esse era o costume deles. Os babilônios não eram assim. Eles eram violentos na guerra, mas depois de dominado, eles deixavam o povo guardar os seus costumes, as tradições e a religião. Então, o reino do norte, quando ele foi levado, foi misturado com todo mundo. Aqui nós lemos de onde o rei da Síria trouxe gente para morar em Samaria. Vamos ler um pouquinho mais aí no capítulo 17. Eu vou ler versículo 30. Os de Babilônia, quer dizer, aquele povo que o rei da Síria tirou da Babilônia para ir lá, os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, que é o deus deles. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azim, os Aveus fizeram Nibaz e Tartaque. Os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam ao Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então, era isso que os assírios faziam. Esse povo, então, que era uma mistura, uma miscigenação de raças e de religiões, serviam ao Senhor e aos outros, eles é que eram os samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, para ele, eram gente estranha. Eles não queriam nem que eles viessem adorar no templo aqui. Por isso nós vamos ver que eles construíram um templo para eles lá, os samaritanos. A mulher samaritana, falando com Jesus, ela fala, os judeus não se dão com os samaritanos. Eles não consideram os samaritanos povo de Deus, porque são essa mistura. Isso aconteceu em 722. Mais de um século depois, já em 600, foram várias levas.
os assírios foram dominados pelos babilônios, e aí os babilônios é que tomaram o Reino do Sul. Nabucodonosor já levou uma parte desse pessoal em 605, Daniel foi junto, outra parte em 598, Ezequiel foi, e em 856 destruiu o templo e as muralhas de Jerusalém. Então, esse templo de Salomão, que havia sido construído lá, se vocês quiserem ver, esse templo de Salomão foi construído em 966. Vamos abrir lá em primeiro Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, fala o seguinte, 6:1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Lembram? Salomão, 970 a 930, quando aí houve a divisão. Estão lembrados? Saul, 1050 a 1010, Davi, 1010, 1070. Em 70 começou Salomão. Em 966, que é o quarto ano dele, começou a construção. Se vocês somarem os 466 com os 966 com os 480, vocês vão ver que vai dar lá, quando eles saíram do Egito, em 1446. É só somar. Mas o que fala mais aqui no finalzinho do capítulo 6, 37. 1 Reis 6, 37. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor, que se começou a construir, no mês de Ziv. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou a casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Terminou, então, em 959. De 966 a 959. Quando chega lá em 586, foi destruído o templo. Esse templo foi destruído 3 vezes, reconstruído, nós vamos ver. Só que os babilônios, quando chegaram e levaram, eles mantiveram o povo lá, não destruíram, uma parte ficou na terra. Inclusive o próprio Nabucodonosor designou um governador para ficar ali na terra, cuidando de Israel, subordinado a ele, obviamente, mas não destruiu. Então, nós vamos ver que existem descendentes de Judá, de Benjamim e de Levi que podem ainda identificar. Vocês veem, o próprio Paulo, ele fala que ele é da tribo de Benjamim. Ele podia dizer de onde ele vinha, porque ele era de Benjamim, de Jesus Cristo era de Judá. Essas tribos, Benjamim e Judá, foram preservadas, o que não aconteceu com as tribos do norte, né? Normalmente, lá no Antigo Testamento, eu fazia o seguinte, colocava alguns marcos, de 500 em 500 anos um marco, só para a gente ter na cabeça e daí poder localizar mais ou menos onde se encaixa cada coisa. O primeiro marco, obviamente, é Abraão, ano 2000. Claro, foi um pouquinho antes de 2000 e viveu até um pouco depois, mas 2000, vamos dizer 2000, em torno de 2000 Abraão, e em torno de 1500 Moisés. Nós vimos ali que ele nasceu um pouco antes e foi até o 1406, quando aí ele morreu, olhou a terra prometida e morreu, mas ele nasceu em 1525. Abraão, 2000, Moisés, 1500, Davi, 1000. E o ano 500 eu colocava a sigla ZEN, Z-E-N. O que é? Zorobabel, Esdras, Neemias. Zorobabel, Esdras, Neemias, por quê? Eles é que lideraram o retorno do pessoal da Babilônia à reconstrução. O Zorobabel foi o primeiro, logo que o Ciro deu ordem, levou o pessoal e começou a construir o templo. Ele começou lá em 536, 37, ele começou a construir. Teve que parar por oposição, inclusive, dos samaritanos, teve encrenca, parou. Em 520, aí o Ageu e o Zacarias começaram a falar com o povo. Tá? Inclusive, o começo de Ageu é muito interessante,
porque ele fala, vocês moram em casa toda arrumadinha, bonitinha, confortável, e a casa do Senhor está em ruínas. Então eles começaram a reconstruir em 520 e acabaram em 516. 4 anos eles reconstruíram. Depois ainda veio o Esdras ensinando, e depois o Neemias acabaram reconstruindo as muralhas. Então, Abraão 2.000, Moisés 1.500, Davi 1.000, Zen 500. E aí acaba praticamente a história. Uma outra coisa que eu fazia o pessoal lembrar, que eu acho importante, é os profetas, porque nós temos que localizar tudo o que tem no Antigo Testamento nesse esqueleto histórico, né? Os profetas que escreveram livros proféticos da Bíblia, porque eu estou falando de escrever um livro profético. Moisés foi um profeta, escreveu o Pentateuco, mas está de fora. Estou falando aqueles 4 profetas maiores e os 12 menores, né? Isso os irmãos sabem bem. Esses profetas, eles profetizaram e profetizaram basicamente entre 420 e o dobro, 840. Um pouquinho depois de 840 já começa Joel profetizando e uns outros, até o Malaquias, que vem até 425, mais ou menos. Tudo está entre 420 e 840. E é interessante a gente lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o Isaías. Isaías, ele viveu na época em que o reino do norte foi levado pelos assírios. Isaías não, ele não pregou ao reino do norte, ele pregou em Judá, reino do sul, mas na época, em torno de 700 e pouco. E a gente vai vendo, ele começa direitinho ali nos reis de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, é só pegar Isaías 1, nos reinados desses reis. Vocês lembram Isaías 6, uma das visões mais bonitas do Antigo Testamento, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano em que morreu Uzias, isso foi em 730 alguma coisa. Então ele pregou nessa época. Não pregou lá, pregou no sul, mas foi nessa época. O Daniel, todo mundo lembra do Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Por quê? Na primeira leva o Daniel foi levado. Ficou a vida inteira na Babilônia. Ele foi levado em 605, foi até 530 e tanto. Ele morreu velho e lá na Babilônia ele ficou um tempão. Depois foi o Ezequiel. O Ezequiel eu acho muito interessante. Eu até anotei aqui alguns versículos. Estou usando minha memória auxiliar aqui. Alguns versículos. Ezequiel 33. E Ezequiel 33 fala exatamente o dia que ele recebeu a notícia da queda de Jerusalém. Ele fala assim, Ezequiel 33, 21. No ano 12º do nosso exílio. Ele foi exilado em 598. 12 anos depois, 586. No ano 12º do nosso exílio, de quando eu fui exilado, né? Aos 5 dias do 10º mês veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, um que fugiu da batalha que houve em Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Jerusalém foi tomada exatamente aí, né? Nesse dia, ele está contando. É interessante porque ele vai contando antes, que ele juntava o pessoal. Isso aqui já tinha sido predito para ele. Vem alguém que vai escapar de Jerusalém e falar para você pessoalmente. E se cumpre agora. É só ir procurando aqui no livro, é muito interessante. E Jeremias, então estou pegando os 4 grandes, né? Só que Isaías foi na época da tomada de Samaria, em torno de 700. Os outros foram em torno de 600 ou 500 e alguma coisa. Daniel foi levado, Ezequiel foi levado, um em 605, outro em 598, e o Jeremias estava ali na época da tomada de Jerusalém, da destruição do templo. E o que ele vinha falando, o Jeremias? Vamos só ver alguma coisa que ele fala da tomada, depois vou chamar a atenção
de uma outra coisa. Vamos abrir em Jeremias 32. Jeremias 32, 1 e 2 fala o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. O Zedequias reinou 11 anos. No ano 10º foi o último rei, e depois Jerusalém foi destruída. No ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou no 18º de Nabucodonosor, ou no 10º. Então dá para comparar, a gente pegando a história secular, tempo em que reinaram os indivíduos, batalhas ou coisas desse tipo, começa-se a relacionar com a história que a Bíblia fala. Então, aqui ele fala direitinho, o ano 10º de Zedequias era o ano 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, porque Nabucodonosor começou a cercar no ano 9º do reinado de Zedequias. Só no ano 11º é que ele entrou, mas começou um ano antes. E aí fala, no ano 10º, o exército já estava cercando. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda. Ele estava preso. Depois a gente vai ver por quê, ali o que ele queria que o rei fizesse, né? Vamos ver no Jeremias 29. 39. Jeremias 39. Foi tomada Jerusalém. Aí ele mesmo está falando quando Jerusalém foi tomada. Era o ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Cercaram no ano 9º de Zedequias, acabou de falar. Era o 10º ano de Zedequias, então, 11º, nós vimos aquilo ali, aquela afirmação de que Jeremias estava preso, era no ano 10º. Era o ano 10º, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Aí é que foi rompida, e aí é que alguém foi avisar lá o Ezequiel que tinha caído. Só para a gente ter uma ideia, vamos voltar em Jeremias para o capítulo 24. 25. Veio a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e todos que habitavam em Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Eu comecei a pregar para vocês há 23 anos atrás, ele está falando. Só que esse 23 anos atrás foi em 637 e 627. Ele começou a pregar em 627, porque fala ali, o Josias começou a reinar em 640, em 627 ele começou a pregar e foi até 586, pregando, porque ele falava para o rei, você tem que se entregar. Deus já falou que vocês vão para o cativeiro. Você se entrega que o Nabucodonosor vai levar vocês para o cativeiro, como Deus planejou, mas eles não queriam. Então tem que ser a força. Então por isso que... E o rei não gostava que ele falava isso e botava mais de uma vez na cadeia, né? Então, esse é mais ou menos a situação. E a gente vai ver que Lamentações, exatamente, ele escreveu logo depois da queda de Jerusalém. Se a gente for ver ali Lamentações, logo como começa Lamentações, é interessante, ele fala, Lamentações 1, como jaz solitária a cidade outrora populosa. No 1:3, Judá foi levado ao exílio. Ele fala. No 1:6, da filha de Sião, que é Jerusalém, já se passou todo o esplendor. Então ele vai falando o que aconteceu. No 2:7 ele fala, entregou nas mãos do inimigo
os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Casa do Senhor, ninguém nem pensar em entrar. Deram gritos lá, faziam bagunça. Então ele está lamentando, né? Até o povo, os mais ortodoxos, comemoram essa queda, relembram até hoje. Os mais ortodoxos, eles leem Lamentações durante uma semana, todos os dias, em frente ao Muro das Lamentações, né? Que tem o nome por causa disso, daquelas Lamentações, que é o muro ocidental. Para vocês seria do lado aqui esquerdo, ocidental do muro que Herodes fez em volta do templo. É o que restou aqui na parte ocidental. Então a gente vê, pegando o próprio Jeremias, que tem muita profecia, tem muita história também. É só pegar ali, dá para tirar muita história dali. Então é importante a gente saber mais ou menos. Não, olha, o Daniel estava aqui, Ezequiel aqui, Jeremias, ou mesmo os outros. Os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados profetas pós-exílicos. Na Bíblia não está na ordem em que eles vieram, mas esses 3 últimos estão na ordem. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os 3 últimos, são os pós-exílicos, né? Então, para a gente se localizar, saber quando Jonas foi lá pregar em Nínive, por quê, o que fizeram, quando Obadias foi lá falar em Edom. Você ficou contente quando os babilônios acabaram com Jerusalém, agora você vai ver o que vai acontecer com vocês. Então, saber porque eles até ajudaram os babilônios, né? O Edom era descendente de quem? De Esaú. Jacó é que era Israel. Esaú era Edom, era outro nome de... Então, os edomitas, ou idumeus, né? Eles eram inimigos naquela época. Então, isso faz com que a gente se localize. Mas, para nós, o que vai interessar antes eu queria falar uma coisa. Até no livro tem algumas datas, felizmente são poucas que, embora tenha feito revisão várias vezes, passaram. Sempre assim. Todo o livro, depois que está pronto, você vai encontrar coisas que não devia estar lá. Algumas eu falo, depois vocês corrigem. Mas mesmo na apostila, se vocês quiserem abrir se quiser projetar também a figura 1, eu não sei se é melhor apagar aqui ou não. Talvez melhore. Isso aí para a gente ter uma ideia. Houve uma época, a gente vê, não está dando para ler daqui, mas de qualquer maneira os irmãos devem acompanhar. Ali tem onde estava era o Império Assírio, que é quem estava dominando, e foi até em 722 que ele levou o povo de Samaria. Ele ainda continuou sendo uma potência mundial, só depois, em 612, é que a Babilônia tomou conta deles. Depois ela é que levou os habitantes de Jerusalém, destruiu o templo, tudo, e depois veio o Império Medo-Persa. Que veio. Só para vocês terem uma ideia, ali eu vou olhar aqui na minha... Vocês conseguem ver ali no meio do Império dominante, vocês veem em branco a terra de Israel. Estão vendo ali? Dá para ver direitinho onde está. Aqui, por exemplo, onde vocês veem uma parte em branco que é Israel, né? Esse mapa, só para uniformizar, era do tempo de Salomão. Vocês veem que Israel vai até o rio Eufrates. Ele tem uma boa parte do lado oriental, onde é a Transjordânia, Jordânia, né? Depois as tribos entraram e ficaram praticamente, ou a maior parte, do lado ocidental, né? Depois é que os palestinos vieram, tomaram conta, mas até o ano 70 eles estavam ali. Do lado oriental ficou quem? Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Do lado seria Transjordânia hoje, e na Cisjordânia. Cis é antes a quem, né? Do ponto de vista do judeu, até hoje grande parte da Palestina ali é de domínio dos palestinos e não dos judeus. É chamada Cisjordânia, o que quer dizer?
antes do Jordão ou aquém do Jordão. Transjordânia é atravessando o Jordão depois do Jordão. Então, eles ocupavam tudo nesta época. Depois mingou muito, diminuiu muito. Então, onde está a Palestina aí, eu só para uniformizar sempre até fiz uma observação. Era na época de Salomão, que estava muito grande. Então, a gente vê Império Sírio, Império Babilônico e depois Medo-Persa. Se vocês olharem na figura 2, você quer mostrar a figura 2 ali, por favor? Olha, ali nós vemos um período pequeno onde está o Reino Unido e depois a divisão, o Reino do Sul e o Reino do Norte, não é? O Reino do Norte, que a Síria levou lá, foi em 722, depois os babilônios levaram o Reino do Sul, uma parte lá em cima. Então vocês lembram, antes daquele período, que é o último risquinho da esquerda, que é o Reino Unido, nós já tínhamos tido 5 períodos da história de Israel. Que eram o quê? Patriarcas, a escravidão, o retorno, que é Êxodo, a conquista e Juízes. Depois de Juízes vem ali. Reino Unido, um período, que só eu não anotei nada, daí o reino dividido, o período da deportação, do exílio na Babilônia e o retorno. Ali, praticamente, um pouco depois, acaba a história do Antigo Testamento. Tanto que aqui, tem um pouquinho depois, eu ponho aqui onde está o Antigo Testamento e o período intertestamentário aqui. Aqui acabou a história do Antigo Testamento, que vem até 400 e pouco, 425 mais ou menos, e aqui começa a história do Novo Testamento. Esse período, como nós já vimos, esse período intertestamentário, todas as informações são extra-bíblicas. O que acontece? Ali, no período de... que horas a gente para aqui? Vai até que horas aqui? Os presbíteros aqui determinam. Então, tá, nesse período aí, os irmãos lembram quando os medo-persas dominaram os babilônios, isso em 539, daí eles liberaram os judeus para voltarem. Ciro deu esse... Até interessante que em Isaías, finalzinho do 44, fala também no comecinho do 45, mas finalzinho do 44, nos dois, Isaías está citando Ciro, citando pelo nome, Ciro. E vem um indivíduo daquela época que foi reconstruir os muros e o templo. Só que o Isaías viveu quando? Em 700. Isso aqui aconteceu o quê? Mais de 150 anos depois. E ele cita pelo nome. Vai ser um camarada chamado Ciro. É só vocês verem lá depois, em Isaías 44. Mas depois o Alexandre o Grande dominou esse Império Medo-Persa. O Alexandre o Grande, ele dominou isso aí em 330 e pouco, 331, 2, já começa ali. Ele dominou tudo e ele espalhou a cultura grega. O pai dele, Filipe II, gostava muito, tanto que o pai dele trouxe da Grécia Aristóteles para ensinar o filho. O Alexandre o Grande estudou com Aristóteles. Então, esses grandes filósofos gregos, o Platão nasceu em 470, o Sócrates nasceu em 470 a.C. Então, era nessa época que a gente vê ali o período macedônio, um pouquinho do fim do Império Medo-Persa, que a Grécia estava começando. O Alexandre o Grande estudou com o Aristóteles. Ele morreu cedo, né? Ele morreu em 323. Então, nesse pequeno período, se vocês olharem... Vamos olhar na figura 3. A figura 3 acho que fica mais claro. Então, a gente vê um período da Babilônia, e um período bem pequeno, de 332 a 323, nós vemos ali Alexandre. O interessante é o que aconteceu depois ali de Alexandre. Quando o Alexandre morreu, o império dele foi dividido em 4 partes, para 4 generais dele. Para nós vão nos interessar só 2 generais, o Ptolomeu e o Seleuco. Por quê?
o Ptolomeu ficou com o Egito e o Seleuco com a Síria. Israel está no meio. Então, houve um período em que os do Egito, o Ptolomeu e os descendentes, a gente fala de os Ptolomeus, né? Eles dominavam a Palestina. Depois houve um período em que os Seleucidas, descendentes de Seleuco, é que dominaram a Palestina, porque ela estava bem no meio dos dois. É só lembrar onde está o Egito, onde está a Síria. E a Palestina está no meio. Então, a gente vê... talvez a gente pudesse passar para... Bom, antes de passar, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Alexandre morreu, ficou um tempo sob o domínio do Egito, a gente está vendo, de 323 a 198, e de 198 a 166 sob o domínio da Síria. Vocês veem lá, de 163 a 63, 160 e 63, eles não ficaram sob domínio externo. É o chamado período macabeu, eles eram judeus. Em 63 já entra Roma, e dali, vocês veem lá, quando Jesus Cristo chegou, desde 63 a.C., já estava sob o domínio de Roma. Então, todo o período que a gente vê do Novo Testamento, de Jesus Cristo, depois de Paulo, todo o Novo Testamento está sob o domínio de Roma. Então, desses 400 anos de período intertestamentário, ou silêncio profético, cerca de 100 anos eles ficaram independentes. É o chamado período macabeu, 166 até 63. Antes estavam sob os Medo-Persas, depois sob o Alexandre, daí ficaram sob o Egito e sob a Síria. Vamos dar uma olhadinha rapidinha no 4, só para a gente, é o mesmo mapa, poder pôr a figura 4. Aí é o mesmo mapa anterior, só que a gente está vendo o quê? Quando estava sob, ali seria o Império de Alexandre, depois sob o domínio dos egípcios e depois sob o domínio dos sírios. Por quê? No começo, o limite dos egípcios ia até a Palestina. Depois, os sírios é que tomavam conta e a Palestina estava no meio dos dois. Vamos abrir agora na figura 5. Eu tenho a impressão que a gente devia comentar essa figura 5, que eu gastei um pouquinho mais de tempo que devia no Antigo Testamento, mas agora realmente nós vamos falar do período intertestamentário e basicamente vamos falar um pouco sobre esse período macabeu, né? que vai nos interessar e o próprio período romano que dá o pano de fundo para a época da chegada de Jesus. Vamos então tomar um café, descansar, para depois a gente entrar nessa figura 5, tá bom?